Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, hoje nesse nosso devocional, nós enviamos diariamente para você, para que você seja alimentado, para que seja esse maná que você recebe aí na sua casa. Mas hoje eu quero trazer algo muito, muito gostoso que Deus falou muito comigo. Nós temos aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Diz a palavra do Senhor. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Oh, meu Deus, vamos pensar um pouquinho nisso daqui. Vamos pôr o texto dentro do contexto para você entender melhor. Saul foi a resposta que Deus deu ao pedido dos homens. Eles queriam um rei. Eles queriam, como está escrito neste mesmo 1 Samuel, só que no capítulo 8, versículo 20, eles disseram: queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações. É impressionante que eles não entendiam, né? Eles já tinham um rei, eles já tinham um senhor, um salvador sobre eles, mas eles queriam ser iguais a todos aqueles que o cercavam. Povos que tinham seus próprios reis, reis que dominavam, reis que lutavam por eles. E o povo de Israel também quis ser como eles, tendo um rei humano e não aquele rei todo-poderoso que os tinha livrado, salvado e tudo mais. Saul, ele era um jovem quando ele foi escolhido, né? Muito jovem, bonito, e ele era muito alto, tão alto que diz a Bíblia que ele se sobressaía uma cabeça acima das pessoas, tal o porte que ele tinha. Mas quando ele foi escolhido, Saul era um homem extremamente humilde, a ponto dele chegar e dizer no capítulo 9, versículo 21, ele dizer o seguinte: por acaso sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel? Não sou eu um benjamita? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Então ele sabia da pequenez, da insignificância dele perto de todas as outras tribos, das 12 outras tribos. A tribo de Benjamim era uma delas apenas, e ele se considerava extremamente incapaz. Bem humilde ele estava. Então, ele começou bem, mas logo depois que ele assumiu o seu papel, que ele foi colocado como rei, aí o que aconteceu? O orgulho, a posição que ele estava assumindo, aquilo lá fez com que o seu coração se elevasse, e então ele pecou. E já no segundo ano do seu reinado, ele começou a criar suas próprias regras. Por exemplo, foi ele que quis oferecer um holocausto quando houve um problema, holocausto, ofertas pacíficas. Esse papel era exclusivamente do sacerdote. Era um papel que cabia a Samuel, que além de sacerdote, ele era um profeta e também juiz daquele povo, do povo de Israel. Então, quando houve aquela guerra contra os amalequitas, para ele era muito simples: eu vou pegar e fazer o que eu tenho que fazer. Ele foi lá e ele sempre tinha justificativas para o seu pecado. Ele sempre mostrava que ele teve que fazer porque o outro não fez, o outro não chegou. Essa era a sua maneira de lidar. Então ele não cumpria a palavra de Deus. Ele não obedecia o que deveria ter sido feito por Samuel e não para ele. É aí que Samuel então chega falando: olha, Deus tem mais prazer na obediência do que qualquer esses sacrifícios que você está fazendo. Seja holocausto, seja... não importa, Deus tem prazer na obediência. Então é melhor a gente ler sabendo o que Deus está falando e obedecer.
É isso que está dizendo. Holocaustos e sacrifícios, só para a gente poder trazer aqui mais um pouco de explicação, eles falam da necessidade do derramamento do sangue. Um sangue de um inocente era derramado, no caso dos animais, né? E aquele sangue, ele cobriria o pecado do povo de Israel. Então, é justamente isso que está acontecendo, e esse sangue nada mais é do que prefigurando lá na frente Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele ser inocente que então, derramando o seu sangue, tomaria o lugar do pecador. Era totalmente uma manifestação do que futuramente iria acontecer. Bom, então, ouvir e obedecer, com certeza, é o plano de Deus. É o plano de Deus e representa também como está o nosso coração. Nós vamos ouvir e obedecer, nós vamos cumprir ou nós vamos criar nossas próprias regras, vamos fazer do nosso jeito aquilo que nós achamos melhor. E aí você vai poder pensar, por que deste maná? É claro. Deus chama de obstinação a idolatria. Olha a comparação, obstinada, aquela pessoa dura, você fala, não quer, nunca ouve, para ela está sempre certa, é do jeito dela, da forma dela, tem que ser como ela está pensando para ser realizado. Então, a isso Deus chama de obstinação, mas ele também fala que a obstinação é como uma idolatria. E aí nós temos que pensar que, por que ele está chamando de idolatria? Porque não é o que está escrito, não é o que Deus diz, mas é o que ele acha que deve ser feito. É da maneira dele. Eu brinco e falo assim que muitas vezes, nem é uma brincadeira, é algo bem sério, muitas vezes a pessoa faz a sua própria Bíblia. Ela pega uma parte da Bíblia, essa eu aceito, essa eu não aceito, essa eu creio, essa eu não creio. Ah, não, isso daqui é bobagem. Então, você pode pôr o teu nome se você está fazendo isso da Bíblia, né? A Bíblia segundo o entendimento de fulano, mas isso não é a Bíblia do que está escrito na palavra de Deus. E então nós precisamos ver que muitas vezes nós não precisamos ter nenhuma imagem, não sermos idólatras no que diz respeito a uma imagem, porque a nossa imagem, é o nosso pensamento, é a nossa maneira de ser e achar que as coisas devem ser, é que estão sendo chamados por idolatria. Exatamente o que aconteceu ali naquela cena. Nós temos um rei, o rei Saul, e ele estava sendo chamado de idólatra, obstinado, porque as coisas tinham que ser como ele queria. E com nossas decisões, na verdade, em obediência à palavra, nós estamos nos sentando no trono. Se eu não ouço o que Deus está dizendo, se eu não faço o que está escrito, eu sou o meu próprio Deusinho, com letra minúscula. Eu estou sentado no trono, eu sou um idólatra. Então, gente, cuidado mesmo, tá? Nós não podemos ser idólatras, nós somos cristãos, nós cremos em Cristo, nós cremos na palavra de Deus, nós temos que agir de acordo com o que está escrito. É assim que a palavra diz. Nós temos que ter prazer em obedecer a palavra de Deus, seguir o que está escrito, sabe? Ele sabe o que é melhor para nós. Mais do que isso, Deus vê presente, passado, futuro de uma única maneira, no mesmo momento. Ele sabe por que ele está dizendo não para você, para essa oração. Ele sabe por que ele não pode te dar determinadas coisas, porque ele antevê e vê que lá no futuro aquilo lá vai ser para você uma maldição, uma quebra, uma maneira de você ficar totalmente vulnerável, machucado. Nós só precisamos confiar. É assim que tem que ser feito. Então eu gostaria de orar com você nesta hora para que nós pudéssemos, assim, num sentido de quebrantamento mesmo. Senhor, nos perdoa, porque tem momentos que eu e você tomamos decisão e são decisões que a gente nem para perguntar, Senhor, isso é melhor para mim? É isso mesmo que o Senhor quer? Esse é teu plano para mim neste momento? Vamos orar? Pai amado e querido, Senhor, no dia a dia, nas nossas atividades, são tantas as decisões que nós temos que tomar. É por isso que eu gosto quando eu penso, Pai, que o Senhor nos ensinou no Pai Nosso uma oração diária. Por que eu sei que ela é diária? Porque o Senhor diz, o pão nosso de cada dia. E o Senhor está dizendo que nós devemos falar com o Senhor para pedir o nosso mantimento, o nosso alimento, a nossa manutenção diariamente. Então nós temos que conversar com o Senhor diariamente, mas nós temos que também falar, porque também está escrito, seja
feita a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão, porque no corre-corre do dia a dia, muitas vezes, Senhor, e a gente nem levantando e colocando o nosso dia, nossa vida nas tuas mãos e pedindo, cumpra a tua vontade, nós tomamos decisões que não são as tuas. E por não serem as tuas, não são acertadas. E com isso teremos consequências das nossas ações. Pai, eu oro te pedindo perdão. Perdoa, porque muitas vezes nós sentamos num trono que não é nosso. Nós queremos a nossa vontade, do nosso jeito, na nossa hora. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor mesmo nos ensine a orar. Nos ensine, Senhor, a chegar diante de Ti, a clamar pela Tua ajuda, pela Tua orientação, pelo cumprimento da Tua vontade. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não apenas pela minha vida, mas por todos aqueles que estarão vendo este maná, estarão recebendo este devocional diário, para que isso faça parte do nosso caminhar contigo diariamente, Pai. Nos colocando no nosso lugar, sabendo que o Senhor tem planos para nós, mas que os seus planos são infinitamente melhores do que os nossos. Então, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a não sermos mais, Senhor, idólatras, para que a gente não fique ansioso, não fique preocupado com as coisas, Pai, porque o Senhor é aquele Deus e Pai amoroso. O Senhor sabe nos conduzir. Então, Pai, em nome de Jesus, nos conduza aos teus caminhos, nos conduza para chegar mais próximo de Ti, nos conduza a ser a imagem do Teu Filho, que entre tantas características, Pai, ele sempre foi um filho obediente. Então, um filho obediente, porque ele crescia na graça, conhecimento do Senhor, mas diante também dos seus pais, diante dos homens, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, por cada vida, e eu te peço, em nome de Jesus, traga as tuas respostas aos nossos pedidos, aos nossos questionamentos. E nós te pedimos isso, dizendo: seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, que Deus te abençoe, não apenas hoje, mas todos os nossos dias. Por quê? Porque estamos na presença de um Deus que tudo pode e tudo sabe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!